E aí galerinha, vamos lá. Essa videoaula agora a gente vai aprender a instalar o Zabbix, tá? No Debian. Eu acho que aqui na minha máquina deve estar rodando 7 ponto alguma coisa, mas já testei no 8, funciona de boa, tranquilo? Só para nós entendermos o cenário. Aqui eu estou rodando o VMware. Essa máquina Debian aqui tem duas interfaces de rede. A ETH0 está inat para que eu possa atualizar, fazer alguma coisa aqui conectada à internet, tá? E eu tenho a ETH1, que é a minha rede interna, que a gente não vai usar nesse cenário agora, beleza? Então eu não vou acessar remotamente, eu não vou acessar localmente essa máquina, vou acessar remoto via um put. Tem um SSH já rodando nessa máquina, então eu vou me conectar a essa máquina agora. Tá aqui o put. Então eu estou conectado naquela máquina Debian, beleza? Então para instalar o Zabbix, se eu olhar o repositório oficial do Debian, tá? Eu não vou ter o pacote do Zabbix compilado dentro desse cara. Tranquilo? Então aqui eu tô só com a máquina nua e crua, do jeito que ela foi instalada. E se eu der um search aqui, Zabbix, não vai achar nada, tá? Então eu tenho um scriptzinho que eu uso para fazer a instalação do Zabbix. A gente vai fazer de passo a passo aqui com vocês. Então a primeira linha do script, depois eu vou disponibilizar isso lá no Edmodo e no link do vídeo eu coloco, tá? Então eu estou dando um get lá na chave do repositório do Zabbix, tá? Baixo essa chave. Depois eu vou baixar a nova release do Zabbix, que é a 2.4, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, essa é a mais nova, tá? Então é só copiar e colar. Vou baixar esse arquivo .deb aqui, ó, esse cara .deb, para instalar direto. Então eu estou no meu diretório root aqui, o .deb está aqui. Depois eu vou dar um dpkg -i aqui, que é só para instalar esse pacote. E agora eu vou adicionar o repositório lá dentro do arquivo. Deixa eu dar um vi aqui, vi/etc apt lá no repositório do source list, tá? Então aqui eu tenho, insiro esse cara aqui, beleza? Saio e salvo, dou um aptitude update agora. Ele vai buscar os novos repositórios, incluindo o do Zabbix, tá? Então a gente vai ver que agora ele vai pegar o Zabbix, tá baixando esse repositório agora, baixando pacotes desse repositório. Como só tem pacotes do Zabbix, é algo bem pequeno, tá? Então agora eu vou dar o aptitude search Zabbix e já vai estar o agente, o servidor, o front-end. Existe uma porrada de coisa que você pode instalar, mas eu só vou instalar essas aplicações aqui, tá? Banco de dados vai ser MySQL, eu vou botar o agente, vai ter o front-end, tá? Então basicamente a gente só precisa disso aqui. Quando eu der o Enter, ele vai pegar todas as dependências que o Zabbix precisa. Então a gente vai ver aqui, ó, PHP vai ter aqui, em algum momento aqui eu vou achar o Perl, o OpenSSL, PHP, vai ter o Apache. Então tudo isso são dependências que, se você estivesse instalando de um pacote sem ser compilado, de um pacote .deb, você tem que matar todas essas dependências. Então essa é a vantagem de se instalar um pacote .deb, tá? Então eu vou dar o yes aqui, concordar com as propostas do apt-get, do aptitude, e vou deixar esse cara instalando. Ele não é muito demorado não, tá? São poucos pacotes, dependendo da sua velocidade de internet, isso baixa muito rápido. Então só falando um pouquinho do Zabbix. O Zabbix ele é uma aplicação que tem a proposta de monitorar ativos e serviços de rede, tá? Então ele é uma aplicação puramente web, onde eu vou interagir com ele 90% das vezes através da web.
de um front-end e eu tenho que ter um agente instalado no servidor se eu quiser usar todos os recursos de monitoramento dos Zabbix. Ah, Denis, ele faz monitoramento via SNMP? Faz. Sem estresse nenhum. Eu posso criar um template e pegar algumas informações do SNMP. Mas a 90% dos recursos mais interessantes dos Zabbix estão através do agente. Então eu tenho que instalar um agente no servidor que eu quero monitorar. Mas aí se eu quiser monitorar um roteador, se eu quiser monitorar um switch, eu posso fazer isso de boa, sem estresse nenhum, tá? Então ele já está terminando aqui, ele vai começar a instalação dos pacotes. Ele vai configurar primeiro o banco de dados MySQL, está pedindo a senha de root do MySQL, eu vou botar 1, 2, 3, 4. Depois a gente vai ver onde vamos usar essa senha, tá? Ele pede para confirmar. E ele vai começar a dar o deploy, né? Começar a desempacotar aí, começar a fazer a instalação dos pacotes que ele está baixando lá do repositório que eu atualizei. O repositório do meu servidor agora também lê as informações que estão no repositório dos Zabbix. Interessante que se houver atualização no repositório dos Zabbix e os caras disponibilizarem isso, o meu servidor já vai estar sincronizado com esse repositório e vai pegar os recursos mais atuais que a comunidade dos Zabbix disponibilizou. Então ele vai instalar Apache, vai instalar PHP, vai instalar tudo isso, tá? Quando ele terminar essa instalação, aqui ele vai criar uma base de dados, né? Eu vou configurar o Zabbix Server MySQL, que aí basicamente ele vai pegar o banco de dados dos Zabbix e criar esse banco de dados dentro do MySQL, tá? Ele vai pedir uma senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 mesmo, vai ser a mesma senha que eu coloquei para root, não vai ter estresse. E aí ele vai desempacotar o front-end, que é justamente a interface que eu vou poder monitorar os Zabbix. Então você vê que é bem mais simples instalar do repositório. Ah, eu posso ir lá no site, pegar o ponto .tagz, descompactar, compilar, instalar, pode. Isso aí fica até o critério. Mas aí eu sempre prefiro buscar do repositório porque é algo que já está homologado pelos caras lá, enfim, então não tem estresse. Se você quiser pegar uma versão que não seja estável, só é colocar lá no repositório para ler as versões não estáveis. Startando o MySQL, vai startar o Apache também, para que eu possa acessar via web. Tá? Interessante que ele já joga todos os módulos necessários para o Apache funcionar. Está populando a base de dados via SQL, aqui ele está criando, tá, aquela coisa toda. Criando a base de dados dos Zabbix. Terminou, só vai ter um detalhezinho que a gente vai ter que fazer, que aí eu vou ensinar essa manha para vocês. O Zabbix já vai estar startado, o Apache já vai estar startado, o MySQL já vai estar startado, não tem dor de cabeça relacionada a isso, tá? Então terminei aqui. Se eu der um netstat na minha máquina, vou ter já os meus Zabbix rodando, tanto o server quanto o agent, tá? Então aqui eu vou para o meu browser, beleza? E vou acessar o IP da minha máquina, /Zabbix. E ele vai começar o processo de instalação. Apenas uma configuração que eu preciso fazer para que esse cara funcione de boa, tá? Que é setar no php.ini o meu time zone. Então aqui eu já estou logado nos Zabbix, mas eu vou ter que passar por esse processo de setup, tá? Só essa configuração aqui, ó, que é o php time zone, que é isso que eu tenho que fazer. O resto tá tudo já pré-configurado. Então eu volto lá no meu shell, tá? Entro no etc php 5, entro no Apache e vou aqui, ó, no php.ini, né? php.ini. Eu vou procurar, eu boto barra, ele vem aqui embaixo, já esse é o esquema de busca do VI. Então eu boto time zone, ele já vai em cima aqui, ó. Então aqui eu venho, dou um insert, deleto aqui e vou botar América /Fortaleza, beleza? Que aí ele pega a time zone do Nordeste. Não preciso restartar o Apache,
Preciso só dar um reload na configuração, tá? Reload. E ele já vai ler essa nova configuração de time zone. Então quando eu vim aqui e der o retry, ó, ele já vai estar todo ok. Beleza? Então aqui ele já vai me mostrar todas as configurações, o valor requerido e o valor corrente. Então tá tudo bonitinho aqui. Next. Aquela senha de root, ó, da base de dados MySQL, é essa senha que ele está pedindo aqui agora. Eu não posso vir logo aqui em Next, eu tenho que fazer o teste de conexão. Então o teste deu ok. Next. O nome do servidor é opcional, mas eu vou botar SRV Zabbix. Dou Next. Ele vai mostrar um resumo, né, um sumário de tudo aquilo que está configurado. E aí é só finalizar, tá? A senha, usuário admin, a senha é Zabbix, tá? Dou sign-in, ele já vai logar na minha dashboard, tá? Um detalhe, algumas dicas simples aqui para a gente pegar e aproveitar esse tempinho de vídeo. Vem o Administration User, por exemplo, se você tiver dificuldade no inglês. Seleciono aqui, ó, User Group, eu coloco só os usuários. Venho em Admin, clico nele, ele vai abrir a console da administração de Admin. E aqui eu boto, ó, Language. Posso botar português BR. Dou Update, tá? Dou Logout, aqui em cima. Quando eu logar, a dashboard já vai estar toda em português. Beleza? Agora só um detalhe, eu quero ver como realmente os Zabbix é. Então vamos aqui em administração, configuração, host, tá? O host do Zabbix Server, apesar de ter o agente lá configurado, ele está inativo. Então eu vou ativar esse host aqui agora. E a cada 30 segundos, assim, a média de busca de informação dos Zabbix dura 30 segundos. Então eu tenho que esperar a disponibilidade dos Zabbix aqui, ó, esse Zzinho, esse Z aqui, ó, vai ficar verdinho. Quando esse cara tiver verde é porque meu servidor já se comunicou com o meu agente. Não é minha máquina servidor e meu cliente não, tá? É meu serviço do Zabbix Server comunicou-se com o meu serviço do Zabbix Agent. Os dois estão rodando na minha máquina, na mesma máquina, né? Como a gente já viu lá no Netstat. Mas essa comunicação precisa ser feita. Tranquilo? Então deixa eu ir atualizando aqui. Pronto, então o Zabbix já está verde aqui. Se eu vier em monitoramento aqui, ó, e colocar telas, por exemplo, eu vou ver que minha máquina já está em ok. E ele já começa a plotar esses gráficos aqui, tá? Mais na frente a gente vai trabalhar como configurar esses gráficos, como configurar mais recursos, o que são os templates que já vêm pré-configurados nos Zabbix, tá? E por enquanto é isso só, tá? Então a cada 30 segundos ele vai plotar, ó, na medida que eu for trabalhando com minha máquina, meu gráfico de CPU vai subindo, vai descendo. Eu posso criar alertas, é bem completinho, vale a pena trabalhar nesse cara. Deixa isso instalado que a gente vai precisar mais na frente, beleza? Um abraço, até a próxima.